Bom dia. É uma manhã tão bonita, né? Primeiro porque Deus fez, segundo porque é o dia do jovem, né, gente? Então a gente agradece a Deus porque Deus é bom, as misericórdias dele se renovaram sobre nós hoje e é só por isso que a gente está aqui. Porque ele é bom, porque ele é fiel e a bondade dele está sobre nós. Eu agradeço muito por esse tempo aqui. Muito obrigado, pastor Nicolas. Obrigado, porque realmente é um tempo que Deus está fazendo grandes coisas. A Andréia já disse, já falou um pouquinho sobre mim. Nós estamos ali juntas na convenção e nós estamos vivendo um tempo diferente no nosso estado também. Um tempo em que Deus está levantando gente. Deus está fazendo uma coisa muito, muito especial. E uma delas é na área missionária, a área que talvez muitos já se viram nela, muitos anseiam, muitos desejam, talvez a gente tenha uma compreensão um pouco equivocada. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho do Radical, que é esse projeto que tem sido um milagre de Deus no nosso estado. Tem até uma foto dos nossos radicais. Provavelmente, né, tem gente aqui nessa igreja que ora pelos nossos radicais. Hoje somos 27 jovens entre 18 e 30 anos que estão em 5 cidades do nosso estado. Estão em Caxambu, Cruzília, Carmo do Paranaíba, Pocrane e Sete Lagoas. Esses meninos e meninas chegaram lá no dia 13 de fevereiro e sairão de lá no dia 6 de setembro. Eles ficam esse tempo dando suporte aos obreiros, trabalhando com evangelização, trabalhando em escolas. Eles estão nas escolas dessas cidades. Eles estão indo em comunidades, em bairros dessas cidades e levando o evangelho de Jesus. Eles estão vivendo as igrejas que estão impactando os lugares, esses lugares diversos no nosso estado. E eu queria convidar você a orar por esse finalzinho de projeto. Eles estão terminando. Imagina o coração deles, né? Imagina, desde 3 de fevereiro até o dia 6 de setembro. Esse final de projeto, muita coisa acontecendo. Então, eu convido você a orar por eles. Esses 27 meninos que estão ali nos campos. Dia 10 de setembro, nós vamos recebê-los num grande culto, numa grande festa lá na PIB BH. Eu convido vocês, jovens também que estão aqui, todos vocês, a participarem dessa festa. Esse é o nosso projeto que nós iniciamos tudo lá no ano passado ainda. E aí a gente passou por um processo até o que nós estamos vivendo hoje. Nós acreditamos que Deus está fazendo grandes coisas. E Deus tem me dado a chance de viver isso. Eu fui radical também, só que eu fui da Junta de Missões Mundiais lá no Haiti. Morei por um ano, no ano de 2017. E foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Um projeto como esse revoluciona a nossa vida. E eu creio que muita gente aqui já viveu o projeto missionário também. Nós temos aqui a Elvira Rangel, Daniel Rangel, que já viveram no campo missionário muitos anos das suas vidas. E lógico que muitas outras pessoas que eu não conheço. E isso realmente nós temos a chance de viver coisas tremendas. E Deus me deu essa chance. E agora Deus me dá a chance de participar da coordenação desse projeto junto com a Nauzira Nascimento. Eu agradeço a Deus. E, mais uma vez, digo, orem por essa equipe. Orem por esses meninos que estão terminando o projeto. E falando nisso, nós estamos vivendo esse dia hoje, né? E esse tema tão especial, esse tema em que nós precisamos falar e precisamos falar de novo e pensar e repensar, que é o jovem e a igreja. E, às vezes, a gente para e pensa assim, poxa, mas esse negócio de igreja, nem sempre é legal, nem sempre eu estou afim. E a juventude hoje vive um tempo muito difícil. E eu lembro de uma vez, né, que eu não sei se o Nicolas vai se lembrar disso, mas a gente estava conversando uma vez sobre esse negócio de juventude e tal. Já tem uns anos isso. Esse tempo nosso é um tempo muito complexo. Talvez nós poderíamos dizer que seja um dos mais difíceis para os nossos jovens. Eu tenho uma caminhada com juventude de muitos anos também. Não que eu sou jovem também. Eu até ganhei presentinho, né? Dos 30 mais que o Nicolas falou, que o Tiago falou. Então, eu já venho dessa caminhada de um tempo que Deus me deu a chance de trabalhar com esses meninos. Hoje eu faço parte da primeira igreja batista do bairro Nova York. Pode colocar o próximo slide, por gentileza. E nessa igreja que eu já estou há bastante tempo, eu não sou mineira, não sei se vocês repararam, não tem muito sotaque, né? Eu não sou mineira, sou de Rondônia. Alguém aqui conhece Rondônia?
Olha só, que legal. Eu sou de Vilhena, eu nasci lá, vim para cá com 11 anos de idade, a minha família é toda mineira, só meu irmão e eu que nascemos lá. E aí, nós fomos para a primeira igreja batista do bairro Nova York, aqui na região de Venda Nova, e hoje nós temos um projeto nessa igreja que é algo que move o meu coração. Esse projeto é com adolescentes e crianças da nossa comunidade. E aí, os adolescentes da nossa igreja estão inseridos nesse projeto como suporte, como líderes, meninos que têm entendido que nós, essa geração, precisamos falar do Evangelho. Precisamos viver o Evangelho, e viver o Evangelho não é dentro de uma estrutura. Obviamente que dentro desse local aqui nós estamos ouvindo, sendo treinados, como foi dito aqui, vários cursos. Aqui é um local de treinamento, é um local onde a gente se reúne para celebrar o nome de Deus como comunidade cristã, mas nós vivemos o Evangelho quando a gente sai daquela porta para fora. Porque é lá que tem gente que não conhece o Evangelho. Então, a gente tem vivido um tempo muito especial lá na PIB Nova York, desse projeto que começou em janeiro de 2021. Não sei quantos aqui vão se lembrar das ações missionárias da Juban, talvez alguns participaram. Nós começamos nesse período e Deus foi nos dando chances e mais chances de alcançar meninos e meninas. Aquela primeira foto, ela é do mês de junho desse ano. E ali nós temos várias realidades. Várias. Que talvez você conheça gente assim também. Meninos e meninas que não têm os pais juntos, que não têm pai, que não conhece o pai, ou que o pai é uma pessoa que não é presente. Muitos ali estão crescendo em meio às drogas. Muitas meninas que estão ali, as suas mães as tiveram entre 12, 13, 14 anos, e hoje elas têm essa idade. E essa foto em especial, tem duas crianças ali, que na semana que essa foto foi tirada, que foi num sábado, na quarta-feira seguinte, o avô delas morreu. E ele já estava muito doente, muito doente. Ele já vinha de muitos anos lutando com uma doença e, infelizmente, essa doença era em decorrência da bebida alcoólica. E aí, isso foi no sábado. No domingo, nós tivemos um café da manhã na igreja. Aí essa menininha chegou para mim e falou assim, ela chegou primeiro com o irmãozinho dela, ela tem 10 anos. Aí a gente estava lá arrumando as coisas para o café da manhã, eu coloquei eles para me ajudar. Aí ela chegou para mim e falou assim, Ellen, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que ela pediria, tipo assim, minha mãe queria uma cesta básica, minha mãe... Como a gente é pequeno, né? Aí ela me quebrou. Ela virou e falou assim, você pode orar pelo meu avô? Imagina, uma menina de 10 anos falar um negócio desse comigo. Aí, na hora, vocês imaginam o meu coração, né? Aí eu pedi perdão a Deus. Eu falei, claro, nós vamos orar. Assim, ela me falou que ele estava no hospital e tal. Aí eu falei assim, mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos esperar todo mundo chegar para todo mundo orar junto pelo seu avô? Ela, tá bom. Aí o pessoal foi chegando. Aí nós iniciamos o café, eu chamei a menininha lá na frente e falei assim, olha, ela me pediu oração pelo avô dela, e eu queria que nós todos orássemos por esse senhor. Aí expliquei a situação, oramos. E aí na quarta-feira, eu estava indo para a igreja, para um ensaio. E na hora que eu estava na rua da igreja, cheguei na rua da igreja, eu vi a mãe, o pai e a tia. E aí, automaticamente, eu ouvi a mãe falando que o sogro tinha acabado de morrer. E daí eu fui me aproximando, eu não conversava muito com a mãe ainda nesse momento, e aí eu fui me aproximando, e aí ela falou assim, ele estava lá na UPA agora, e infelizmente acabou de falecer. E daí eu perguntei onde que estavam as crianças, que são 3 irmãos, um de 8, uma de 10 e um de 11. E aí ela falou que eles estavam com a outra irmã, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, que situação. Só que nesse momento aconteceu uma coisa muito interessante. Uma vizinha, que não é cristã, mas que mora ali há muitos e muitos anos, conhece todo mundo do bairro, ela virou e falou assim, para essa moça, né, para as pessoas que estavam ali, olha, o que precisar de mim pode contar, viu? Eu estou à disposição. Aí nessa hora Deus falou comigo assim, ela não é crente, mas ela está se colocando à disposição da comunidade. E o que vocês, igrejas, estão fazendo por essa família? Aí eu cheguei, entrei no prédio, e aí nisso o pessoal do ensaio chegou. E nós estávamos ensaiando uma pequena esquete de missões, inclusive,
porque era na época da campanha de missões estaduais. E nessa sketch, nós falávamos sobre a ação da igreja em relação às pessoas que precisam conhecer a Jesus. O que nós estamos fazendo? Geralmente, não estamos fazendo muita coisa. E aí eu comecei a conversar com as meninas, sabe? E eu falei, gente, Deus está mostrando pra gente que esse negócio é sério. A gente precisa entrar na vida dessa família, porque o avô acabou de morrer. Esses meninos precisam conhecer Jesus, essa família precisa conhecer Jesus. E desse nosso grupinho que fizemos essa sketch, uma é adolescente e uma é jovem. E a adolescente que estava na sketch está ali naquela foto também. Ela tem 15 anos. E Deus nos deu a chance, tem nos dado a chance de entrar nessa casa. Aí, no domingo seguinte, a essa quarta, do falecimento do avô, no sábado, aliás, que nós tivemos projeto, eu falei para os meninos assim, vamos na casa daquelas crianças, daquela família? Vamos lá passar, ver como é que eles estão? Aí fomos, eu e os meninos. Daí, na hora que a gente chegou lá, um clima meio estranho, né, assim, a princípio, aí eu falei para a moça, a mãe das crianças, eu falei assim, olha, eu queria te perguntar, a gente pode vir aqui amanhã, depois da nossa escola bíblica, só mesmo para orar com vocês? Aí ela simplesmente vira e fala assim, eu já ia pedir isso para você. Olha Deus fazendo as coisas. E nisso, eu com 2 adolescentes presenciando Deus abrindo portas. Olha como que Deus é tremendo. E aí eu falei, então pronto, está tudo acertado. No domingo seguinte voltamos, aí levamos a galera, né? Eu, pastor, os meninos todos, e foi um tempo muito especial. Desde então, Deus tem nos dado chances de atender essa família também com o alimento, porque a gente não pode negar o alimento. A igreja tem que estar pronta para fazer o que Deus está dizendo para a gente fazer. E uma família que passa necessidade e mora na rua da igreja não pode passar necessidade. Não pode. E Deus tem nos dado mais chances também para alcançar essa família. E Deus tem feito grandes coisas porque a igreja do Senhor, ela não pode ficar estática. A juventude que é igreja não pode ficar estática. Nós temos grandes oportunidades hoje de participar de muita coisa. Eu vi o vídeo aqui de vocês e aquele tanto de coisa acontecendo e a gente não pode ficar estático. A juventude hoje tem que estar em movimento, mas esse movimento não é simplesmente, eu estou ligado em tudo. Eu estou em tudo, eu tenho todas as redes sociais, eu vou em todos os eventos e tal. Vai além desse negócio. Vai muito além. A juventude hoje, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o quanto Deus tem nos dado de muitas oportunidades. Só que muitas vezes nós estamos vivendo coisas que a gente acha que tem que viver e não que Deus quer que a gente viva. E a juventude precisa ficar ligada. Hoje nós estamos vivendo um tempo... Vou usar um exemplo que não tinha quando, por exemplo, eu me formei no ensino médio, que já tem um bom tempo. Não tinha esse negócio de ProUni, esse negócio fácil de entrar na faculdade, sabe? Era difícil, era aquele negócio de vestibular e tal, e aquela luta e não sei mais. Hoje, gente, vocês têm a faculdade assim, nas mãos de vocês, estudem. Vivam esse tempo. Façam 3 graduações, façam pós-doutorado, mestrado, façam o que vocês quiserem. Mas que tudo isso seja para servir a Deus. Que tudo isso. Então eu tenho que fazer tudo isso e ir para um campo missionário? Não. Porque isso é vocação. Nem todo mundo tem a vocação de ser missionário. Mas Deus pode te vocacionar para atender pessoas, por exemplo, num hospital. A minha vocação é medicina. Perfeito. A minha vocação é a área jurídica. Vai ser um advogado para você poder ali legislar num local que ninguém consegue pagar? Vai para uma comunidade, vai para uma ONG. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu quero incentivar vocês jovens que estão aqui nessa manhã. Eu não conheço vocês, eu não sei o que vocês fazem, eu não sei o que vocês têm pensado da vida, mas vivam como servos de Deus. E quando a gente pensa em viver como servo de Deus, obviamente que a gente para e pensa assim, eu faço parte dessa igreja, como que eu vou servir nesse contexto de igreja em que eu estou? É uma boa pergunta. E aí, quando a gente pensa sobre igreja,
a gente precisa entender esse contexto. Igreja, quando a gente fala, a gente tem duas formas de entender. É a igreja no mundo todo, que são os cristãos, são as pessoas que servem a Jesus, que se entregaram a Jesus. Essa igreja é ao redor do mundo. E a igreja que a gente conhece como local, que é essa daqui, uma das igrejas locais que a gente conhece. Eu faço parte de uma igreja local lá no bairro Nova York, e vocês fazem parte da igreja local, que é aqui no Barro Preto. Então, nós temos esses dois conceitos de igreja hoje. A igreja, então, seriam esses cristãos ao redor do mundo e essas porções de cristãos em lugares diversos do mundo. E aí, quando a gente para pensar em igreja, ela começa lá em Atos. Lembra quando Jesus é assunto aos céus e ele diz, olha, vocês receberão o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. E aí acontece ali a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes e os discípulos, os apóstolos começam a pregar e as pessoas começam a se converter e naquele momento a igreja surge. E aí o texto vai falar, né, que as pessoas se reuniam nas casas e no templo e as pessoas elas estavam ali vivendo aquele momento especialíssimo da história do cristianismo, e as pessoas estavam se convertendo dia após dia. Eu imagino muitos jovens se convertendo naquele momento. Eu acho que pode colocar o próximo, por favor. Eu queria que você refletisse comigo nessa frase. A força da igreja em sua expansão foram os cristãos em geral que transpiravam Cristo onde quer que estivessem, em casa, no trabalho e em outras atividades. A igreja era atraente, não havia campanhas evangelísticas. Quando a gente olha para essa frase, a gente precisa... Pode voltar primeiro, fazendo favor. A igreja e os frequentadores da estrutura. O que é ser igreja? O que é simplesmente frequentar uma estrutura? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E quando eu penso nessa frase, eu fico imaginando assim... Voltando lá no contexto de Atos ainda, as pessoas elas viviam esse ser igreja. Porque não era uma coisa assim, eu vou no prédio que a gente chama de igreja na quinta-feira às 8 horas da noite porque vai ter culto. Não, era um negócio comum, era um passando para o outro, era ali o encontro das pessoas nas casas e era algo extremamente natural. Não tinha esse negócio de conferência evangelística, pode acontecer, não é pecado não. Mas quando a gente para pensar no contexto de igreja, sabe, vai muito além disso, tem que ir além disso. Uma juventude que quer ser igreja, ela precisa entender que ela não pode ser só frequentador de uma estrutura. Eu vou no prédio, aí a gente usa aquela expressão, né, que ficou totalmente, né, comum no nosso meio, eu vou na igreja hoje. Todo mundo fala assim, eu vou na igreja. Não é errado falar isso, não. Só que a gente precisa entender que ser igreja é diferente de frequentar um prédio, frequentar uma estrutura, frequentar uma instituição. É diferente. Ser igreja é você se ver como parte dessa comunidade em que você vai servir com os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons espirituais, e isso não vai ser pesado para você. Você não vai, ai, que raiva, eu tenho que ir. Minha mãe mandou. Não é porque sua mãe mandou. É porque você ama. É porque você quer servir. É porque Deus te deu esse anseio de servir e você quer fazer. Vai além. E aí a gente para e pensa assim, poxa, então eu posso ser mais do que isso. Sim, nós podemos. Jovens, vocês podem. Nós não somos um corpo à parte, nós somos igreja. Não existe a igrejinha dos jovens. É a igreja em que todos estão servindo. Obviamente que tem os seus ministérios. E tem o ministério da juventude. Mas o ministério da juventude não é uma igrejinha dentro da igreja. E aí eu queria que nós entendêssemos um pouquinho sobre esse negócio. E aí a gente parte do seguinte ponto, como nós estamos falando. Eu faço parte ou eu apenas frequento? E eu queria que os jovens que estão aqui nessa manhã fizessem essa pergunta. Eu faço parte de verdade? Ou eu só frequento? Porque é uma boa pergunta, vocês concordam comigo? Eu estou aqui porque eu só estou frequentando, porque eu gosto? É legal? Ou porque eu realmente faço parte desse negócio? Eu faço parte desse movimento de Deus aqui neste lugar. Sabe, eu faço parte do que Deus está fazendo nesse lugar, porque Deus está fazendo muita coisa.
Deus está fazendo grandes coisas através de uma igreja que está plantada neste lugar há muitos anos. Você jovem que está aqui, você que tem 20 e poucos anos, talvez você nasceu aqui, talvez não. Mas independente disso, você faz parte do que Deus está fazendo através dessa igreja nesse lugar? Eu acho que nós temos que responder essa pergunta. Eu faço parte ou eu apenas frequento? Então, partindo desse ponto, a gente vai lá para o texto de 1 Pedro. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia. Nessa carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Todo mundo se lembra quem foi Pedro? Aquele apóstolo difícil. Aquele moço assim que achava que ele ia resolver todos os problemas. Que ele era uma pessoa assim complicada. E aí Jesus sempre assim, Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Pedro, não precisa cortar a orelha da pessoa. Pedro, não precisa falar desse jeito. Pedro, você vai me negar. Jesus sempre, né, falando assim com Pedro. Jesus sempre falando assim com a gente também, né? Não é assim. Não funciona desse jeito. Não foi assim que eu te mostrei. Não foi assim que eu te falei. Nós todos somos Pedros, né? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse texto é muito especial. Pedro, quando a gente vai lendo, a gente volta um pouquinho no capítulo 1, Pedro vai falando sobre a salvação, sobre essa regeneração, essa ação sobrenatural que Deus faz em nós, que Deus move em nós através do seu Espírito Santo, para que nós possamos reconhecer que precisamos de Jesus. E aí, quando ele chega no capítulo 2, ele vai falar algumas coisas práticas, ele vai dar passos para a gente, para que nós possamos realmente viver de acordo com o que foi dito lá no capítulo 1. Aí, a partir do versículo 1, primeiro eu quero que você pense comigo o seguinte, nessa frase: a juventude e a postura de ser igreja e não frequentador de prédio. Aí a gente começa a ler no versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Lógico que Pedro está falando para a gente que é crente. Ele não vai chegar para uma pessoa que não conhece a Jesus, que não está passando pelo processo da salvação e falar assim, aqui, você tem que desejar o puro leite espiritual. A pessoa não sabe, não tem ideia do que é isso. E aí eu quero abrir um parêntese, pensando nesse texto. Quando a gente começa a pregar o evangelho para outras pessoas, quando a gente começa a trazer gente, vamos lá no meu pequeno grupo, vamos na minha célula, vamos fazer parte lá com a gente. E aí a pessoa começa a ouvir o evangelho. E aí a gente começa a andar mais junto dessa pessoa, e é um processo tão bonito, né? Quando a gente começa a ver Deus agindo. Só que a gente tem um pequeno problema. Nosso problema é que a gente acha que a pessoa vai mudar de um sábado para o outro sábado. De um pequeno grupo para o outro pequeno grupo. Aí o que acontece? Quando a gente não vê a mudança acontecendo, coração duro. As pessoas não querem saber de Deus, não. O que a gente faz? A gente começa a afastar da pessoa. Aí não manda mais mensagem, não manda mais um versículo. Aí não convida mais um pequeno grupo. Que é coração duro. Como que essa pessoa vai desejar o puro leite espiritual se ela não tem noção do que é isso? Como que essa pessoa vai entender que ela precisa de mudança na vida dela se não tem um crente do lado dela para falar que ela precisa de mudança? Não tem jeito, não. Eu tenho entendido uma coisa no nosso projeto. Nós temos alcançado meninos e meninas que não fazem parte de famílias cristãs. E é um processo. E tem um menininho, ele tem 12 anos. E esse menininho, ele vive um contexto muito complexo da família dele. Infelizmente, o pai não mora com a mãe. E aí, outras situações diversas. E esse menininho frequenta o nosso projeto desde janeiro. E ele é assim, assíduo. Ele vai no sábado de tarde, vai no domingo de manhã, bonitinho e participativo. Não para de falar um minuto. Tem que falar assim, espera um pouquinho.
Aí você vai pro outro falar também. E esse menino fala até o que ele não sabe. Até, sabe quando alguém pergunta, você não sabe, você fica caladinho? Ele não fica, não. Ele fala, mas eu não sei o que é isso. Então, peraí que você vai aprender agora. Ele é assim. E ontem, nós tivemos encontro no sábado, e a gente falou sobre ser cópias de Jesus. E aí a gente fez 2 pequenos grupos, aí ele estava no meu pequeno grupo. Aí a gente começou a falar sobre isso. Aí a gente foi falando assim, e essa semana? Como que foi lá na escola? Como que foi na sua família? Você conseguiu ser cópia de Jesus essa semana? E todo mundo falando. E aí ele começou a falar, mais ou menos. Porque tem dia que é difícil ser cópia de Jesus. É verdade, tem dia que é difícil mesmo. Tem dia que é complicado. E aí eu fiquei assim pensando, gente, esse menininho está vivendo um processo. Eu acredito que um belo dia, que eu não sei quando, ele vai entender o toque do Espírito Santo e ele vai ter essa genuína conversão no sentido desse processo de ele falar assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não sei quando esse negócio vai acontecer. Só que a gente está plantando na vida dele. A gente está fazendo algo que é a nossa parte de fazer. Agora a outra parte não é nossa. E a gente muitas vezes burla esse processo porque demora, né? Para a gente tem que ser assim, ó. Não é. Fecha esse parêntese. E Pedro está dizendo para aquele pessoal crente, olha só. Pode colocar o próximo, por favor. Vocês precisam entender que tem que se livrar de algumas coisas. Pode colocar o próximo slide, por favor. Vocês têm que se livrar de algumas coisas. Vocês precisam desejar o que é sem máscara, o que é sem artifícios, o que é sem fingimento. Vocês não podem querer algo que não é o puro leite espiritual, que não é a mensagem, que não é o que transforma. Tem que ser alguma coisa verdadeira, não pode ser esse negócio de máscara. Não pode ter essas coisas que, eu sou mais ou menos, eu não, sabe? É isso que o texto está trazendo para a gente. Nós temos que desejar o que é puro, o que realmente vai nos alimentar, o que nos vai crescer, o que nos vai fazer experimentar essa salvação em Jesus Cristo. Aí é interessante o texto, né, que fala assim, agora que provaram da bondade do Senhor. Aí tem algumas versões que falam assim, se é que já provaram. Aí traz uma leve ironia no texto, né? Não sei. Mas se é que vocês já experimentaram, já provaram, então vocês vão conseguir viver. Vocês vão. Vai acontecer. Então, quando a juventude ela entende essa postura de ser igreja, não frequentador do prédio, ela vai desejar algo mais. Ela vai querer parar com essas coisinhas, sabe? Esse negocinho, eu não gostei do que o pastor de jovens falou. Eu não gostei porque eu não sei. Por que você não gostou? Não sei. Explica por quê? Não sei. Sabe, a gente vai querer ir além, a gente vai querer mais, a gente vai querer, sabe, ser um jovem muito melhor do que a gente pode ser. A gente vai ansiar por mais, a gente vai ansiar por buscar a Deus. Quando o pastor de jovens falar, vamos fazer um evento tal, vamos para o evangelismo, vamos para a sala de oração, nós vamos. Nós vamos querer mais, nós vamos ansiar mais. Porque a gente está vivendo o tempo de uma juventude que está, eu ouso dizer que está muito parada. Sabe? E pode mais, jovem pode muito mais. Muito além. Eu fico imaginando que se nós fôssemos um pouquinho mais do que somos, a gente já tinha feito uma revolução. Lá no meu bairro nós temos 3 escolas próximas assim da igreja. Meu sonho é entrar naquelas escolas. Meu sonho. Um dos sonhos, né? E nós temos muitas oportunidades. Sabe por quê? Porque tem muita gente entrando nas escolas. Muita gente. E levando coisas que não são coisas de Deus para a escola. E muitas vezes nós, juventude, poderíamos estar ali representando a igreja do Senhor. Representando o que é bom, representando o bem. Nós, juventude, podemos ir além. E eu quero convidar você a não ser apenas um frequentador de prédio, nós podemos ir além.
nós temos todas as chances de ir além. Nós temos que ser essas pessoas que, olha, a gente não quer mais essas picuinhas não, tá? A gente não quer mais esse negocinho, essa imaturidade, a gente quer agora ir além, a gente quer crescer, a gente quer fazer muita coisa, porque nós podemos, e sim, nós podemos. Jovens que estão aqui nessa manhã, não sejam frequentadores de prédio. Sejam igreja verdadeiramente. E aí o texto continua. A gente vai lá no versículo 4. A juventude, a igreja e Cristo. Quem é Cristo? Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Quando Pedro está dizendo o seguinte, ele está falando assim, olha, os líderes judeus rejeitaram a Jesus. Lembra da história, jovens? Jesus foi rejeitado. Jesus foi tido como um louco. Jesus era como se fosse mais um que virava e falava que era o Filho de Deus. Aqueles líderes rejeitaram Jesus. Mas esse Jesus rejeitado foi colocado como essa pedra fundamental na construção da igreja. E aí o texto fala, olha, vocês estão se aproximando de Cristo, que é a pedra viva. E aí a gente para e pensa assim, nós, juventude, temos que nos aproximar de Cristo a cada dia mais. E como que esse negócio vai acontecer? Lá na igreja, quando eu estou com os meninos, eu sempre falo assim, gente, como é que eu falo com Jesus se eu não vejo? Como é que eu falo com alguém que eu não vejo? Como que eu, sabe, como que eu me relaciono com alguém que eu não consigo pegar, encostar? E aí ontem, foi muito interessante, porque a gente, quando os meninos já estavam ali reunidos no prédio para a gente começar a programação, eu falei com eles assim, a gente vai orar agora. E aí eu comecei a perguntar para eles, o que é oração? E aí, um desses adolescentes virou e falou assim, é desabafo. Olha o que um adolescente falou. Não foi um adulto falando, foi um adolescente. Aí eu falei, muito bom, a gente pode desabafar com Deus mesmo. Aí o outro adolescente falou assim, é um bate-papo. Eu falei, é verdade. A gente pode bater papo com Deus. Aí a adolescente que falou isso disse assim, acrescentou, e eu bato muito papo com Deus na hora da prova. Eu falei, isso, faça isso. É muito bom bater papo com Deus na hora da prova. Muito bom, em todos os sentidos, né, gente? Todos. E essa adolescente que falou isso, ela nasceu na igreja, hoje ela tem 12 anos, e aí ela sempre fala comigo assim, desde que a gente está falando sobre esse tema, ser cópia de Jesus, ela fala comigo assim, Ellen, tem dia que é tão difícil ser cópia de Jesus na escola, mas tão difícil. Ela só tem 12 anos. Aí essa semana ela chegou para mim e falou assim, nossa, hoje foi difícil demais porque roubaram a minha caneta. E eu precisei ser muito cópia de Jesus nessa hora. Viu? Aí eu fico imaginando, que bom, né? Foi só um roubo de caneta. Imagina as situações que ela vai enfrentar na vida, que ela vai ter que ser cópia de Jesus. Nós estamos nos aproximando de Cristo. Nós temos que nos aproximar dele para sermos essas cópias. E aí Pedro está falando, olha, ele é a pedra viva. Ele é esse alicerce que vocês precisam. Uma juventude que anseia ser igreja, ela precisa se aproximar de Cristo. Ah, então eu não posso fazer mais nada da minha vida? Você pode fazer tudo. Tudo. Só que aí você tem que parar e pensar uma coisa. Se eu estou próxima de Cristo, é Ele mesmo que vai me falar o que eu vou fazer. É Ele que vai apontar o caminho. Até porque está lá na Bíblia. Está tudo descrito. É só eu ler a Bíblia. Juventude, nós temos que ler a Bíblia. Porque aí a gente vai saber como se relacionar com alguém que a gente não vê. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos aproximar de Cristo, essa pedra viva. Aí eu vou entender como ser igreja. Em que nós temos baseado a construção da nossa vida? Nessa pedra viva? Que é Jesus? Nessa pedra viva que foi colocada como o alicerce da igreja? Se nós, jovens, nos basearmos nele, aí vai ser diferente. Viver a igreja é entender que Cristo é o guia dela, o noivo, o dono e o detentor. Pode colocar o próximo slide, por favor. Quando nós entendemos o que Cristo é,
Aí a gente vai parar e pensar assim, então ele é o guia da minha vida também. Então, eu faço parte da noiva de Cristo, ele é o noivo, então ele é o meu dono, ele é o detentor, sim, ele é tudo isso da sua vida. Só que é diferente eu saber e eu viver. Quer saber, todo mundo sabe. Mas e o viver esse negócio? Sim, Cristo, guia a minha vida. Ok, Cristo, eu faço parte da tua noiva. E eu anseio pela volta do Senhor. Sim, o Senhor é o dono da minha vida. Sim, o Senhor é o detentor da minha vida. É diferente saber e fazer. Uma juventude que realmente quer ser igreja, ela vai entender tudo isso e ela vai querer tudo isso. E aí a gente chega lá no versículo 5. A juventude e podemos dizer que seria esse novo status em que a gente vai viver. Eu sou igreja. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Pode colocar o próximo slide, por favor. A juventude vivendo esse novo status. Eu sou igreja. Eu não simplesmente frequento um prédio. Eu não simplesmente frequento uma estrutura. Eu não simplesmente estou ali para fazer um número. Eu não estou ali porque está lá na programação da semana que tem PG. Não, eu faço parte desse negócio porque eu me vi como igreja. Eu entendi o meu papel de igreja na comunidade, no reino de Deus. Esse reino que é tão grande e que a igreja está inserido nele. Eu quero ser parte, eu quero ser igreja, eu quero ser esse jovem que vai viver tudo o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Deus está em missão no mundo. Deus está fazendo muita coisa. E nós, como jovens, precisamos desse novo status. Eu sou igreja. E o texto diz para a gente que nós somos pedras vivas. Nós estamos alicerçados sobre a pedra viva que é Jesus. E agora, esse edifício chamado igreja, ele vai sendo construído dia após dia com essas pedras vivas que somos nós. Os cristãos, aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. E ainda mais, o texto vai além. O texto diz que nós somos esses sacerdotes santos. E por que o texto está falando isso? Pedro está fazendo referência ao sacerdote que oferecia sacrifício. Mas agora eu não ofereço mais um sacrifício material, eu ofereço um sacrifício espiritual, que é a minha vida, que é a sua vida. Agora não é simplesmente mais, eu vou comprar ali um pombinho e vou oferecer o sacrifício lá, né? Porque eu fiz uma coisa errada semana passada. Era assim lá no Antigo Testamento. Aí vinha, entregava para o sacerdote entrava lá no local que só ele podia entrar, e aí ele oferecia o sacrifício, e aí pedia perdão por aquela pessoa. Agora Jesus Cristo veio, rasgou o véu, e eu posso adentrar esse lugar. Então, eu agora ofereço um sacrifício espiritual, um sacrifício vivo, e a gente lembra de Paulo falando lá em Romanos, vocês precisam oferecer esse sacrifício que é vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Sabe por quê? Porque oferecer coisa material é muito fácil. Eu vou oferecer a minha ida no PG, só para cumprir protocolo, só para o líder não ficar me ligando depois perguntando por que eu não fui. Nem precisa ir. Fica na sua casa assistindo série. Mas quando você realmente entende o que é ser igreja, aí você vai com vontade. Porque você vai para servir. Porque você vai para viver aquele negócio que Deus está fazendo. Gente, viver igreja é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa mais linda do que viver a igreja do Senhor. Eu não estou falando de estrutura, não. Estou falando de igreja. Estou falando de algo vivo na comunidade. Estou falando de algo que se movimenta, que vai até onde as pessoas estão morrendo e prega o evangelho. E chega e fala assim, olha, eu não conheço você, mas eu queria te conhecer mais. Que coisa louca, né, fazer um negócio desse? É realmente entender a história das pessoas. É realmente querer que mais gente conheça Jesus. É querer que mais gente adentre aquela porta e seja bem recebido.
e queira viver, e um dia vai entender o que é ser igreja, e aí a gente pode ser igreja junto. E essa igreja um dia ela vai subir com Jesus, ela estará no céu. Mas a gente precisa desse entendimento. A gente precisa de oferecer essa nossa vida a Deus para que a gente possa entender o que é ser igreja. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Pode colocar o próximo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É oferecendo esse sacrifício espiritual. Ser igreja, fazer parte de uma igreja, requer de nós essa formação conjunta do alicerce e de nosso alinhamento a Ele. O nosso alicerce que é Cristo. Eu não posso simplesmente virar e falar: eu conheço a história de Jesus. Eu sei o que ele fez, quem ele é. Mas você realmente, você faz parte dessa formação? Você está alinhado a Ele? A esse alicerce? Você entende que você é uma pedra viva que está fazendo parte da edificação desse templo espiritual? Você se vê como esse sacerdote santo que oferece a sua vida e não mais um sacrifício material? Você entende que Deus nos chamou para vivermos isso? Sabe de uma coisa que a gente esquece? A igreja é de Deus. A igreja não é uma estrutura simplesmente que foi montada. Não é simplesmente um negócio que alguém pensou lá atrás, vai ter ministério, vai ter. A igreja é de Deus. E o texto bíblico diz que essa igreja será levada por Jesus um dia. Jovens, eu quero convidar vocês a serem igreja. E não simplesmente frequentadores de um prédio. Quero convidar vocês a se verem como igreja. E não simplesmente membros de um PG, de uma célula, de um ministério. Eu quero convidar vocês nessa manhã a se renderem ao dono da igreja. Porque a vida de vocês pertence a Ele. Que nós possamos entender o que é ser igreja. O que é viver igreja. Porque esse é o nosso chamado. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu não sei, eu não conheço vocês. Eu não sei o que está passando no seu coração agora, mas o Espírito Santo sabe. E eu quero dizer para você, eu não sei de que forma você entende ser igreja. Mas Deus tem nos incomodado nesse tempo. Esse tempo que necessita que a igreja se levante. Esse tempo que necessita que a juventude do Senhor se levante. Uma juventude forte. Uma juventude que ama o Senhor. Uma juventude que é devota ao Senhor. E eu não estou falando de uma juventude perfeita, porque nós não somos. Eu não estou dizendo uma juventude que não erra, porque nós erramos. Não estou falando de uma juventude que é bonitinha, santinha, não. É uma juventude que tem buscado incessantemente viver a santidade. E buscar viver a santidade é você dia após dia clamar a Deus. É você dia após dia se colocar aos pés do Senhor e dizer: Deus, ontem eu não consegui, mas hoje eu quero conseguir. É essa juventude que Deus quer usar na obra dele. É uma juventude que busca ao Senhor, que busca a face do Senhor. É essa juventude que Deus vai usar, porque não tem uma juventude perfeita. E Deus conhece a nossa condição de seres humanos. Deus sabe que nós somos seres humanos imperfeitos, vivendo no mundo imperfeito. Deus não está cobrando da gente que nós sejamos simplesmente seres humanos perfeitinhos, sem pecado, porque Ele sabe que isso não vai acontecer. Então eu quero dizer para você, jovem, que está aqui nessa manhã, se você se vê como sujo demais, como pecador demais, eu quero dizer que Jesus te perdoa. Assim como Ele me perdoa. Eu quero dizer que Jesus te perdoa. Receba esse perdão. Não se veja como aquele que não pode ser parte porque você é pecador demais. Não, todos nós somos. Não tem ninguém mais perfeito que o outro aqui dentro. Todos nós somos.
Eu quero convidar você nessa manhã a fazer essa oração comigo. Deus, eu quero ser igreja, Pai. Eu quero ser igreja. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu estou pensando em fazer, Deus, eu quero ser igreja. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero ser mais. Eu quero ir além. Esse é o convite dessa manhã. Deus está dizendo, eu quero te levar para muito, muito longe. Eu quero que você vá além. Esse é o convite de Deus para a gente. E não só para os jovens dessa manhã, mas para todos que estão aqui. Eu quero te convidar a ir além. Eu quero te convidar a ansiar por mais, porque Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus tem muito mais. Deus tem mais para você. Creia nisso. E se você crê nisso e anseia, eu quero te fazer mais um convite. Fica de pé no seu lugar. E junto comigo, vamos orar. Eu quero mais. Eu quero ir além. Porque eu sei que o Deus que habita em mim pode fazer muito mais em mim e através de mim. Não porque eu mereço, porque eu não mereço nada. Nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados. Nós merecemos o inferno. Mas Ele tem nos dado vida em Jesus Cristo. Ele tem nos dado vida eterna. E essa vida eterna começa aqui. E ela já começou. Mas nós vamos desfrutar dela lá na eternidade com Jesus. Mas para isso eu começo aqui. E o convite é para que nós possamos começar aqui. Onde nós estamos. Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além. Anseie por isso. Busque isso. Não se acomode. Não diga, já está bom, não preciso mais. Sim, você precisa de mais. Não é Deus que precisa, não é você que precisa. E o que Deus faz é nos dar chances de ir além. E Deus está fazendo isso nessa manhã. Deus está fazendo isso nessa manhã. Não se deixe ser menos do que Deus está te mostrando nesse momento. Não queira ser menos. Não se venda por menos. Deus tem muito mais para você. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa manhã. Nós não temos, Deus. Nós não temos como te agradecer. Tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Ter nos limpado, ter nos lavado e ter aberto um caminho para Deus. Nós nunca poderíamos te agradecer. Mas a gente quer oferecer a nossa vida. A gente quer colocar a nossa vida diante do Senhor. A gente quer colocar a nossa vida aos pés do Senhor nessa manhã. Porque nós queremos ir além. A gente quer viver mais. Nós queremos amar muito mais ao Senhor. Nós queremos nos apaixonar muito mais pelo Senhor. Nós queremos viver, Deus, os nossos ministérios que o próprio Senhor colocou em nossas mãos de uma forma muito grande. Porque o Senhor pode fazer isso. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. E faz com que sejamos, Deus, servos. Servos do Senhor. E aqueles que servem as pessoas, que servem a Tua igreja, porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Em nome de Jesus, Pai, que toda acusação de Satanás seja repreendida nesse momento. Que toda acusação, Deus, de que nós não podemos, de que nós somos pecadores, que nós somos sujos, que nós não temos nada a oferecer, que caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Porque o Senhor conhece a nossa condição. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe, porque foi o Senhor quem nos criou. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar poder, coragem e ousadia para vivermos tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo o que a Tua palavra já disse sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe nos perder.
E se por um acaso nós nos perdermos, nos traga de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.